E aí pessoal, Domingos aqui mais uma vez. Desde o momento em que a dupla Kevin Eastman e Peter Laird começaram a publicar os seus quadrinhos das Tartarugas Ninja de forma independente, percebeu-se que o negócio tinha o potencial de virar uma franquia muito maior do que os dois podiam imaginar na época, se levarmos em consideração que a ideia por trás desse universo, história e personagens foram concebidos de maneira bem despretensiosa, com os dois criadores fazendo uma mistura de tudo aquilo que eles eram fãs, pegando elementos de quadrinhos como X-Men, Os Novos Titãs, Demolidor e Howard o Pato. Acredito que esses dois últimos exemplos de títulos de HQs que eu citei sejam aqueles que os primeiros leitores de Tartarugas Ninjas da época tenham associado logo de cara. Primeiro pela atmosfera sombria, com um certo teor de violência e certa seriedade impregnada nas páginas, que muito se assemelham aos títulos do Demolidor, principalmente quando as edições do personagem passaram a ser desenhadas e posteriormente escritas pelo Frank Miller. Mas a inspiração vinda não apenas de Howard o Pato se deve ao fato de estarmos falando de uma história cujos protagonistas são animais antropomorfizados dentro de uma lógica de quadrinhos de ação, comédia e super-heróis. O que veio depois não foi mistério algum. Dos quadrinhos, os personagens foram para as lojas de brinquedo, também foram adaptados para os desenhos animados da televisão, ganharam uma enxurrada de jogos, com alguns muito bons inclusive, e não demoraria muito para as histórias da franquia serem adaptadas para o cinema. As Tartarugas Ninja fizeram a trilha de qualquer produto cultural de sucesso e expandiram os seus negócios para as mais diversas áreas. Em 1990 fizeram o primeiro filme em live action estrelando Michelangelo, Donatello, Leonardo, Rafael, o Mestre Splinter, Casey Jones e April O'Neil tentando impedir os planos do Destruidor, só que dessa vez no cinema. A partir daí o filme ganhou 2 sequências e mais posteriormente novos longa-metragens e reboots foram produzidos não só para as telonas, como também para a TV. Em outras palavras, esses personagens nunca abandonaram a vitrine da cultura pop com produtos audiovisuais, e mais um desses reinícios da franquia chegou em 2023 para os cinemas. As Tartarugas Ninja Caos Mutante nasceu com a produção do astro da comédia e de filmes de Hollywood Seth Rogen, com aquele estilo de animação mais brusco e menos perfeccionista com formas de elementos e fluidez de movimentação que conquistou os estúdios de animação de Hollywood e os corações de todo mundo. Mas para que esse filme existisse foi necessário todo um legado dos personagens no cinema, e hoje eu trarei algumas curiosidades sobre o primeiro filme das Tartarugas Ninja aqui no Coleção de Ideias. Você que já assistiu a esse filme e gosta dele do jeito que ele é feito em live action e com atores interagindo com outros atores fantasiados, com aqueles trajes das tartarugas Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo bombados, sabia que ele nem sempre foi pensado para ser assim? Quando estamos falando de um longa-metragem em live action baseado em um material parte feito com ilustrações, como no caso das histórias em quadrinhos, ou caso a fonte seja um desenho animado ou um jogo de videogame mais fantasioso, há a tendência de imaginar que as partes mais surreais irão se utilizar de técnicas com efeitos práticos ou digitais para que o resultado da imaginação dos criadores envolvidos nos materiais originais sejam exibidos na tela. E a solução do primeiro filme das Tartarugas Ninja foi usar as roupas de tartaruga junto com o uso de animatrônicos para fazer o movimento das bocas e expressões faciais dos personagens, o que ficou bem legal, diga-se de passagem. Mas essa não foi a única ideia de como representar esses personagens nesse filme. No início de seu desenvolvimento, os criadores cogitaram a possibilidade das cenas do filme serem parte live action e parte animação, com os atores interagindo com as tartarugas em desenho animado, tal qual os filmes Uma Cilada para o Roger Rabbit e Space Jam, o jogo do século. Uma adaptação legal que fizeram no primeiro filme das Tartarugas Ninja foi na história do mestre e pai das 4 jovens tartarugas, o Mestre Splinter. Aqui no filme a sua história começa no Japão, com ele sendo um rato de estimação que imitava os movimentos e golpes ninja de seu dono Hamato Yoshi. Mas lá no primeiro desenho para a TV das Tartarugas Ninja de 1987, e que foi a primeira adaptação audiovisual baseada nos quadrinhos originais, o Mestre Splinter é o próprio Hamato Yoshi, que se transformou em um rato após ser exposto a um mutagênico. E essa origem do filme é mais fiel ao material original, que são os quadrinhos. Porém, foi nesse filme em que ela foi mostrada pela primeira vez. Quando eu assisti ao filme, eu achei as cenas de flashback e a história do Splinter contada por ele mesmo bem tristes, porque ele nutria certa admiração pelo seu dono ao ponto de querer defendê-lo e ser como ele, tornando a sua origem nessa versão bem mais trágica, pois ele vê o Hamato Yoshi sendo morto. Se você já viu tanto a versão do filme quanto a do primeiro desenho animado, me diz aí nos comentários quais delas você prefere, e mesmo que você nunca tenha visto, pelo que eu acabei de falar, me escreve aí o que faz mais sentido pra você, a origem dele ser o Hamato Yoshi que se transforma no Splinter, como é contado no desenho da TV, ou a origem do filme em que ele era um rato de estimação do Hamato
Yoshi. Pessoalmente eu acho a versão do filme um pouco mais profunda e por isso eu a prefiro. A gente aqui tá abordando um filme dos anos 90, e mesmo sabendo que pouco tempo depois iriam aparecer diversos filmes que utilizariam CGI a fim de reproduzir com mais facilidade certos elementos que seriam mais trabalhosos caso fossem realizados com efeitos práticos, ainda seria muito difícil e caro fazer um filme das Tartarugas Ninja em que elas e o Mestre Splinter fossem personagens 100% digitais, e ainda assim o filme correria um grande risco de ter os seus personagens com um visual e movimentação bem rudimentares. As tartarugas e o rato mutante só foram aparecer em computação gráfica numa produção em que eles interagiam com atores reais em cena no filme de 2014, numa época em que isso já era possível graças à evolução da tecnologia, que deixou mais convincente ao longo dos anos os personagens em carne e osso nas mesmas cenas em que os bonecos digitais também estavam presentes. Portanto, no filme de 1990, a solução mais acessível e fácil para colocar os heróis em cena, excluindo aquela ideia de mesclar live action com animação, que eu falei no começo do vídeo, foi a de usar atores e dublês naquelas fantasias gigantes de tartaruga com a ajuda de animatrônicos que eu simplesmente amo. Mas pensar que é possível um filme das Tartarugas Ninja feito desse jeito atualmente é sonhar muito alto, tanto pelos custos quanto pelo tempo gasto e o trabalho que é mais cansativo. O diretor do filme, Steve Barron, e o titereiro Brian Hanson já afirmaram que um filme como esse, e consequentemente como as suas continuações, jamais seria feito novamente da maneira como os 3 primeiros filmes das Tartarugas Ninja foram desenvolvidos. E isso se deve ao fato das roupas serem muito quentes e pesadas. Nós, como meros espectadores e fãs desses filmes, às vezes não nos damos conta do quão trabalhoso e difícil deve ser tanto para quem veste essas roupas, quanto para quem manipula as expressões faciais. Nós apenas apreciamos o produto já pronto, que ficou muito real e bem feito. Eu acho super irado ver um filme inteirinho que contém na maioria das suas cenas atores fantasiados de rato e tartarugas humanoides gigantes pulando, dando piruetas, lutando, dando golpes, zoando umas com as outras e comendo pizza. Mas imagina só você fazer isso. Se coloca no lugar de quem trabalhou dentro dessas fantasias. Imagina o calor que deve fazer lá dentro, o peso que deve ser para andar ou fazer qualquer movimento, e a sensação estranha da cabeça dos trajes se mexendo, com os motores e os mecanismos controlados remotamente por cima da sua. Deve ser uma experiência e tanto, mas é um trabalho que não deve valer a pena exercer por muito tempo. Por isso, muito obrigado a todos os profissionais do cinema que se prestam a fazê-lo. E muito obrigado também a você que vai deixar um like aqui nesse vídeo para mim. Este aqui também é um vídeo que precisou de tempo, pesquisa e investimento para ser produzido. E você clicando aí no botão de like já nos ajuda bastante. Até porque nós ainda estamos no comecinho do canal e se você der o like, o YouTube vai entender que você nos apoia e a plataforma vai divulgar o vídeo para outras pessoas. Se você quiser e principalmente puder ajudar ainda mais a gente a continuar a produzir mais vídeos como esse, nós também temos um Pix pelo qual você pode nos apoiar, para que o canal nunca pare de trazer curiosidades, informações, segredos e análises de produtos audiovisuais da cultura pop. Estão disponíveis tanto a chave Pix quanto o QR Code para que você doe da maneira que achar melhor. E o nome de todos aqueles que doarem para o canal irão aparecer nos agradecimentos do próximo vídeo, para que todos saibam que você é uma das pessoas responsáveis por manter o canal lançando mais conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado a todos que estão ajudando e que irão ajudar o canal. Dediquei um espaço aqui do vídeo para falar um pouco de uma das mudanças no visual do nosso amado quarteto de tartarugas mutantes. Mas antes eu sinto que preciso falar que nesse filme não tiveram tempo o suficiente para aprofundar todas as tartarugas. O Rafael está como protagonista desse filme e os seus 3 irmãos apenas como coadjuvantes. O que é uma pena, mas é totalmente compreensível o roteiro seguir por esse caminho, já que estamos falando de um filme em que os personagens humanos e o Mestre Splinter também são partes fundamentais da trama e precisaram dividir o tempo do filme, que é curto comparado ao que uma série de televisão com vários episódios é capaz de fazer. Nos desenhos animados, os criadores têm a chance de explorar cada tartaruga individualmente, dedicando episódios inteiros para contar a história de determinado personagem. Há muito mais tempo para esse tipo de coisa acontecer. Já falei pra vocês que as Tartarugas Ninja nasceram nos quadrinhos, depois viraram desenho animado e logo após tiveram seu próprio filme. Quem já leu os primeiros quadrinhos da Mirage Studios viu que o filme tenta ter um teor mais sombrio e sério que estão presentes nas páginas das edições e também notou que todas as tartarugas usam bandanas da mesma cor. E como
como o desenho saiu antes, o filme pegou alguns elementos emprestados dele, como uma ótima ideia de dar cores diferentes para as bandanas que as tartarugas usam na cabeça, já que fisionomicamente elas são muito parecidas e poderiam confundir o público. E essas bandanas com cada tartaruga usando uma de cor diferente ajudam a distinguir quem é quem na tela. Viram só? Apesar do filme ser bastante baseado nos quadrinhos originais, ele também sofreu influências do desenho animado das Tartarugas Ninja. Tá gostando desse vídeo? Quer assistir mais conteúdos como esse? Clica aí no botão de inscrever-se e ative todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal quando eles forem lançados. A questão dos movimentos faciais dos personagens serem realizados por partes mecânicas controladas remotamente e o fato das tartarugas serem representadas por atores e dublês dentro de fantasias é o que nos leva ao nosso último assunto do vídeo. Por mais que a tecnologia nos permita ter filmes como Tartarugas Ninja de 2014, eu ainda prefiro muito mais como as tartarugas foram feitas nos filmes dos anos 90. Com os efeitos práticos, os personagens são mais críveis e têm mais vida. A gente sente o impacto dos golpes que eles dão e os que eles levam. No entanto, para que essas roupas e efeitos práticos fossem funcionais e agradáveis de se verem em um filme, eles foram produzidos com muito cuidado e de forma muito bem feita na companhia que era uma das maiores referências do ramo na época, a Jim Henson's Creature Shop, a empresa do artista e mestre dos fantoches Jim Henson. E essa foi a melhor decisão que eles poderiam ter feito para representar os personagens mutantes do filme. Essa empresa já tinha provado a sua ótima qualidade para produzir efeitos especiais para o cinema, com os filmes O Cristal Encantado, que eu amo, aquele filme com David Bowie, Labirinto, a Magia do Tempo e O Mundo Fantástico de Oz. E eles não pararam depois do filme das Tartarugas Ninja, porque essa empresa de efeitos especiais chegou a trabalhar até mesmo com filmes como Batman Begins e Five Nights at Freddy's. Efeitos práticos são uma das melhores coisas que o cinema pode oferecer em relação a dar vida àquilo que é lúdico e fantástico. Esse é um dos motivos que fazem o filme das Tartarugas Ninja funcionar demais pra mim e para um monte de outras pessoas. Os personagens têm muito carisma. Os animatrônicos, junto com o trabalho de atuação corporal dos atores e dublês, demonstram emoções de forma muito convincente e dão vida a esses personagens. E aqui estão mais 2 vídeos do canal para você escolher para assistir. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo.